Olá pessoal, então mais uma vez sejam bem-vindos ao treinamento de capacitação de segurança na operação de máquinas injetoras de material plástico. E nós vamos dar agora seguimento, vamos dar continuidade no segundo módulo, na segunda parte do segundo módulo, falando um pouco, continuando, a explanação aqui sobre descrição e funcionamento das máquinas injetoras, ok? Então a gente agora vai falar um pouquinho sobre a unidade de fechamento hidráulico-mecânico. Falamos anteriormente sobre a unidade de fechamento hidráulico, agora vamos conversar um pouquinho sobre unidade de fechamento hidráulico-mecânico. Então o que a gente percebe logo de início na unidade de fechamento hidráulico-mecânico é uma diferença nos componentes que irão realizar o deslocamento da placa móvel. Então a gente percebe que na unidade de fechamento hidráulico a gente tem aí a presença única aí de um grande cilindro hidráulico que vai empurrar, que vai realizar a movimentação dessa placa móvel. Já no sistema hidráulico mecânico, que é esse que nós estamos vendo aqui agora, a gente percebe aí a presença de um cilindro hidráulico, mas também de partes móveis, ou seja, mecanismos para ajudar a empurrar essa placa móvel em direção à placa fixa, né? Então, que alguns chamam de mecanismo de braçagem, né? Que são essas tesouras aqui, essas partes da máquina que são responsáveis pela movimentação da placa móvel. Então, a gente já começa a ver uma diferença aí, até mesmo na imagem, né? Então, vai ser composta essa unidade de fechamento hidráulico-mecânico. Será composta de articulação, que são esses mecanismos que eu comentei, as colunas guia, né? Como no outro também, a placa fixa. Vamos ter também a presença agora da placa extratora, a placa de ancoragem e a placa móvel. Então, todas essas partes aí, elas caracterizam aí injetoras do tipo hidráulico-mecânico, que está presente, vamos dizer, na maioria das nossas máquinas injetoras aqui na Dutplast, né? Boa parte das máquinas injetoras que nós possuímos são do tipo hidráulico-mecânico, ok? Então, explicando um pouquinho o que são essas articulações, que são esses mecanismos, né? Então, são elementos móveis que estão conectados entre si, né? E não havendo aí uma flexão entre eles, de modo que esse elemento ele fica isento de qualquer deformação, ou seja, são mecanismos, como eu diria, ligados, né, entre si, mas de uma forma foram projetados de uma forma que eles não consigam ser deformados, né, ou recebam grandes tensões durante o seu movimento, de forma que eles possam ser utilizados de uma forma por um longo período, sem sofrer aí grandes danos, né, sem sofrer torções ou flexões ou nenhuma deformação que seja crítica para o movimento. Então a articulação ela tem essa função, né, auxiliar o cilindro na movimentação da placa móvel, ok? A placa de ancoragem, pessoal, ela servirá para determinar a altura do molde, né? E também ela que vai suportar todos os esforços que são realizados. A gente sabe que toda força de ação vai sofrer também uma força de reação. Então a placa de ancoragem ela também auxilia no recebimento dessas forças de forma a não comprometer esse movimento, né, de fechamento do molde, ok? Então tem como uma função principal sustentar o cilindro hidráulico, né, que é o pivô, né, o principal componente que vai fazer o deslocamento da placa móvel, ok? Teremos também aí a placa extratora. A placa extratora é responsável
pelo acionamento do mecanismo, né, de extração, no caso a barra extratora, que tem como objetivo, né, fazer a desmoldagem, né, do produto que é injetado. Então a placa móvel, ela a grosso modo é o componente da máquina que remove a peça moldada do molde, né? Então ela tem esse trabalho, né? A função dela é realizar a desmoldagem da peça do molde, okay? Então ela fica localizada aí nessa zona intermediária aqui entre a unidade de fechamento e a área do molde, okay? Um outro componente interessante também de falar é a presença também dos servomotores, tá? Então o servomotor é um motor que vai estar presente principalmente nas injetoras elétricas, né? E é uma máquina síncrona, né, que apresenta aí um movimento programado de forma proporcional para que ele consiga ter uma parada precisa, para que ele consiga ter um avanço preciso e garantindo assim um bom fechamento do molde no processo de injeção. Okay? E aí a gente começa a falar agora, pessoal, sobre a unidade de injeção, que é, como eu disse anteriormente, a parte da máquina, né, que é responsável pela plastificação do material, das resinas que são inseridas na máquina. E aí essa unidade de injeção ela vai ser formada de bico de injeção, funil de alimentação e motor da rosca de plastificação. Essas são as três principais partes da unidade de injeção. Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre o funil de alimentação. Então o funil de alimentação é o repositório onde a gente deposita toda a resina da máquina injetora, né? Então esse material que é granulado, que vai ser processado, por meio do funil de alimentação que ele vai ter acesso à máquina, né? Então existem funis de alimentação grande, funis de alimentação pequenos, vai depender muito do tamanho, da capacidade da injetora, da quantidade de material plástico necessária para a produção da peça, certo? Deve ser mantido sempre fechado, logicamente, para evitar impurezas como poeiras ou outro tipo de material, contaminando logicamente assim a resina e prevenindo aí eventuais problemas na peça. Okay? Então o funil de alimentação é o repositório, o depósito que vai receber todo o material necessário para a produção da peça plástica. Okay? O bico de injeção ele é o elemento que liga o cilindro com a bucha de injeção do molde. Então é por meio dele que há a conexão da unidade de injeção com as partes internas do molde, né? Por entre o bico é que passa esse material plastificado, né? E é por entre esse bico, por meio do bico, é que esse material plastificado vai ter acesso ao interior do molde, né? Sem que haja nenhum contato externo, até mesmo uma perda, vazamentos, por exemplo. Ok? Então esse é o principal papel aí do bico de injeção. Já o motor da rosca de plastificação é o motor que vai ser responsável por movimentar, né, a rosca de plastificação, que é um componente que fica no interior do cilindro de plastificação, que é o nosso canhão, certo? Então existe uma rosca que realiza a plastificação desse material, e essa rosca ela é movimentada, né, por esse motor, certo? Então esse motor é uma parte essencial no processo de plastificação das resinas, ok? E aí, como eu falei, né, pessoal, o nosso cilindro de injeção, o cilindro de plastificação, perdão, que é o canhão, que a gente chama comumente, ele é formado por essas partes aí, né? Então a gente vai ter o cilindro de plastificação, propriamente dito. No interior dele nós teremos a rosca de plastificação, que é movimentada pelo motor de plastificação, que eu já informei anteriormente. E aí, envolvendo esse cilindro de plastificação, nós teremos a resistência elétrica, certo?
Então nós temos aí, como eu falei, repetindo, né? Rosca de plastificação, cilindro de plastificação e logo em volta nós teremos aí a resistência elétrica. Okay? Então, qual o papel do cilindro de plastificação? Então, o cilindro de plastificação é aquele que recebe o material termoplástico, é o local, a câmara, né? É o cilindro, é o local exatamente onde vai ficar alojado essa resina que entra na máquina, né? Que entra pelo funil. Né? E é esse cilindro de plastificação que, recebendo calor, né, também da resistência elétrica, ele vai auxiliar nesse processo de plastificação. Então, a gente vê aqui um tubo, certo? Então, cilindro de plastificação, a gente percebe aqui que há um orifício aqui no meio. Esse orifício, ele coincide com a posição do funil de alimentação, ou seja, é nesse orifício aqui onde vai todo o material, entre aspas, vai cair, né, do funil, vai passar, atravessar e chegar no interior do cilindro por meio desse orifício aqui, e ali dentro vai começar o processo de plastificação, certo? Da resina. E esse processo de plastificação vai ser realizado por quem? Pela rosca de plastificação. Então a rosca, pessoal, ela tem vários papéis dentro do nosso canhão, entre aspas, né? Dentre os principais papéis dessa rosca de plastificação está a própria plastificação, né? Que é triturar esse material completamente até ele virar um material plastificado, um material mais líquido, vamos dizer assim, se é que é possível falar assim, mas enfim, um material mais líquido, mais mole, certo? E ao mesmo tempo fazer a homogeneização, ou seja, garantir que todo o material esteja, toda a resina o grão, né, o material granulado de resina foi realmente plastificado, está mais mole e mais homogêneo, ou seja, está mais igual, né, dentro do interior do cilindro. Então a rosca, ela quebra esse material, o próprio atrito gerado por essas resinas que são quebradas, gera um atrito que gera aquecimento, então esse aquecimento auxilia no processo de plastificação, né? E aí, logicamente que dentro desse interior, o cilindro recebe um pouco de calor também da resistência elétrica, garantindo assim o aquecimento necessário para plastificar, derreter esse material, torná-lo mais mole, certo? E aí nós teremos aí também a resistência elétrica, né? Resistência elétrica fica mais externa, a parte que fica mais externa do cilindro de plastificação, e o objetivo dela é aquecer, né, todo o interior desse cilindro de plastificação, ou seja, gerar calor para que o cilindro de plastificação consiga manter todo o material plastificado na temperatura ideal para a injeção, certo? Então, basicamente, essa resistência elétrica, ela transforma a corrente elétrica em energia térmica. Então, transforma a eletricidade para energia térmica, assim como é feito, por exemplo, no ferro de passar roupa, onde você tem a transformação da energia elétrica em calor, energia térmica. Okay? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os principais tipos de máquinas injetoras. Okay? Então nós temos aí, quanto ao sistema de funcionamento, nós temos máquinas injetoras hidráulicas, elétricas e híbridas, né? Ou seja, as máquinas injetoras híbridas são aquelas que têm funcionamento parcialmente hidráulico e uma outra parte também elétrica. Existem as injetoras que são de funcionamento totalmente hidráulico e totalmente elétrico. E existem as híbridas que vão pegar um pouquinho de cada tipo de funcionamento. Uma parte hidráulica, uma parte elétrica. E aí as injetoras hidráulicas e hidráulico-mecânicas, né, são classificadas por sua vez em injetoras horizontal, vertical, deslocamento transversal, de grande porte, tipo carrossel, multiestações. Então, aqui na nossa empresa, a Tutplast, a gente tem até o momento, né, injetoras
plásticas horizontais. Então nós estamos aqui, o treinamento está sendo realizado, esse vídeo está sendo gravado no mês de abril de 2021. Então até o momento a Tutplast tem aí, né, dentro do seu maquinário, injetoras do tipo horizontal. No futuro, quem sabe, a gente pode receber outros tipos de injetora, né? Então, para fins de conhecimento, a gente vai estar falando sobre outros tipos de injetoras também, ok? Então, falando aqui sobre as injetoras de material plástico que hoje são parte do nosso parque, que são as injetoras horizontais, o que classifica, né? O que designa uma máquina como injetora horizontal? Então, basicamente, o que torna uma injetora horizontal, essa classificação de horizontal, é que a unidade de fechamento dela seja posicionada horizontalmente na base. Ou seja, a gente tem aqui a base, que é o chassi da máquina, como eu já disse, e aí eu tenho a unidade de fechamento também paralela a ele, ou seja, horizontal em relação à base estrutural, ok? E aí, pessoal, nós vamos ter também, como eu falei, para nível de curiosidade, as injetoras que são verticais. Esse é o tipo de injetora que nós não possuímos ainda no Tutplast, pelo menos até a gravação deste vídeo, né? E o que designa uma máquina vertical, né? A máquina injetora vertical é aquela que possui uma unidade de fechamento disposta na posição vertical em relação à sua base estrutural. Então a gente percebe que a base estrutural da máquina ela é horizontal, mas eu tenho aí a unidade de fechamento e a unidade de injeção na vertical. Então a máquina, o chassi da máquina está na horizontal, mas a injeção ela é vertical ou a unidade de fechamento é vertical. Então isso torna uma máquina injetora do tipo vertical. A máquina injetora do tipo multiestações são as máquinas injetoras que vão possuir aí mais de uma unidade de injeção ou mais de uma unidade de fechamento. Então são máquinas que, quando elas têm, por exemplo, 2 ou mais unidades de injeção, muitas das vezes significa que esse material está sendo injetado de forma simultânea, certo? 2 materiais podem estar sendo injetados de forma simultânea, ou pode ser também o mesmo material, só que com densidade diferente, com propósitos diferentes. Então os 2 materiais são injetados, 2 ou mais materiais são injetados simultaneamente no mesmo molde, para garantir uma peça diferenciada, né? Uma peça, por exemplo, com cores diferenciadas, são injetadas ao mesmo tempo. Então a gente vai ter esse tipo de situação nas máquinas injetoras que são tipo multiestação. Vamos ter também a máquina de grande porte, né? Então o que é considerado como máquina de grande porte? Como a gente pode ver, principalmente é o dimensional da máquina, né? A gente tem aqui logo à esquerda uma máquina injetora de porte menor, e temos em relação a ela, né, numa escala, uma injetora bem maior, com moldes com dimensões bem superiores, localizadas logo à direita. Então a máquina de grande porte basicamente o que designa ela como máquina de grande porte é justamente o seu dimensional, né? E existe um critério também que dimensiona, aliás, que nos ajuda a classificar se a máquina é de grande porte, que é a distância entre as suas colunas. Então, se a coluna superior e a coluna inferior tiver aí uma distância maior ou igual a 1,20, né, então já é considerada como uma máquina de grande porte, certo? Porque a distância, você tendo aí a distância entre as guias, né, ou colunas de 1,20, espera-se aí que esse molde seja um molde de dimensões muito grandes, muito superiores, certo? Então, existe um risco com relação a essa máquina de grande porte pelo seu dimensional, que a gente precisa atentar, é que máquinas desse porte vai proporcionar, infelizmente, uma área interna
né? Vai haver uma área interna entre esses moldes, onde é possível a ocupação de uma pessoa, né? Então, quando você tem uma máquina muito grande, assim, dessas dimensões, inevitavelmente, dentro da área do molde, ou até mesmo entre a porta de proteção e o molde, nós teremos aí espaços que vão permitir a ocupação de pessoas. E aí, alguns cuidados a mais, algumas proteções a mais deverão ser implantadas nesse tipo de máquina, certo? E aí, pessoal, a gente tem como um outro componente também essencial, é o molde, né? O molde que vai dar aí o formato da peça desejada, né? E o que é o molde? O molde é um conjunto de placas paralelas, né? Dispostas e alinhadas de forma a moldar, né, esse material que foi injetado, né? Esse molde ele vai ter aí cavidades, né? Haverá também dentro desse molde outros sistemas, como o sistema de refrigeração, tudo isso para que a gente consiga alcançar, né, a peça que a gente deseja, certo? E aí a gente finaliza por aqui esse módulo 2, tá? Então, a gente dá uma pausa para seguir no próximo módulo 3 e falar um pouquinho sobre a parte de segurança de máquinas injetoras. Ok? Então, forte abraço e até a próxima.